Graças e paz, irmãos, bom dia. Mais uma vez na proposta de trazer uma reflexão, uma palavra para vocês. Eu espero que vocês tenham tido uma semana abençoada. Hoje, sexta-feira, um dia que tradicionalmente a gente agradece muito pela semana que passou, né? E diante desse cenário todo que a gente está vivendo, é realmente muito importante agradecer. Talvez a gente nunca tenha ficado tão com a gente como nós temos ficado nessas últimas 3 semanas. E como o nosso compromisso é falar um pouco também sobre graça, sobre as coisas que tem a ver com a graça de Deus, eu queria continuar falando sobre isso, mas hoje mudando um pouco o ponto de estudo, um ponto de observação. Nós temos falado muito da graça de Deus, do poder que ela exerce sobre nós, mas hoje eu queria falar sobre aqueles que não conseguem aceitar ou receber essa graça de Deus no sentido mesmo mais prático da palavra. E quando a gente fala de aqueles que não recebem a graça de Deus, diretamente a gente está falando sobre as pessoas que estarão em juízo com Deus. Temos esses dois planos. Não tem como nós fugirmos dessas duas realidades. Ou nós entendemos a graça de Deus, o perdão do Senhor, que nos justifica, que nos santifica e que nos glorifica e nos dirige à vida, né? Ou nós entramos em rota de colisão com o juízo de Deus, e isso já é uma desvantagem muito grande. Desde o Antigo Testamento, então, o povo de Deus ele sofre, ou ele é, de certa forma, tratado com o que desde então é chamado de juízo de Deus. O que é o juízo de Deus? O juízo de Deus é a ação de correção, ou uma ação de punição sobre aqueles que, de certa forma, estão fora do seu projeto, fora da sua vontade, fora daquilo que ele propõe. Isso sempre aconteceu. Israel, no Antigo Testamento, sofreu bastante com isso, e não só Israel, mas nações também que se posicionaram contra o Deus de Israel e, mais objetivamente, prejudicando o povo de Deus. Esses povos, eles também sofreram juízos de Deus. Você pode ler isso em Amós capítulo 1, você pode ler isso em Amós capítulo 2 também. Você vai perceber que Deus traz uma palavra de juízo para nações, porque de certa forma atrapalharam ou foram pedra de tropeço a Israel, e a própria Judá e Israel, porque não é porque somos filhos ou porque eram filhos de Deus que não merecem correção, não merecem ajuste, não merecem punição. E essa punição se dá muito por conta dessa rebeldia contra a vontade de Deus, que é revelada. Sempre foi revelada a vontade, e a partir do momento que o homem, filho de Deus, entende, vê, absorve, compreende essa vontade, e ele se rebela, daí fatalmente uma rota, né? Uma trajetória de muita definição até o juízo de Deus. Mas a pergunta é, e para nós, igreja, como é que funciona esse juízo? A primeira palavra que eu quero lembrar a você é que nós temos dois grandes momentos de tribunal relatados na Bíblia. O primeiro é, lógico, o grande trono branco, Apocalipse capítulo de número 20, verso 11 a 15, e lá toda a humanidade vai estar diante de um juiz, e diante do juiz terá um livro onde estarão escritos nomes das pessoas, ou, né, daqueles que serão achados em Cristo, ou foram comprados em Cristo. Aquelas pessoas que não estarão com os seus nomes escritos nesse livro, elas estarão aptas a participar desse julgamento. E nós estamos falando de todos os homens, de todas as eras que já existiram, né?
Isso acontecerá muito mais no sentido de que ficará claro para todos que um tempo anterior ao do juízo, ao do trono branco, toda a humanidade teve a oportunidade de ter seu nome escrito no livro da vida. E aí, a partir do momento que houve o arrebatamento, cessou-se essa possibilidade, com exceção ao povo de Israel, lógico, mas com relação aos gentios, essa inscrição ela acabou sendo cessada. O que significa diretamente que se um gentio quiser ter esse nome escrito no livro da vida para que não sofra no dia do trono branco, do juízo, né, final, é importante que ele tenha esse nome escrito no livro da vida, e nós bem sabemos que isso só pode ser feito através de Jesus Cristo. Né? É João 3,16 e 17 nos deixam muito claros, muito resolvidos diante disso. O segundo tribunal, e esse sim tem a ver com a igreja, o tribunal de Cristo, ele se encontra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, e ali fica claro o motivo do juízo não ser um juízo para punir diretamente alguém, mas na verdade para conceder a eles ou a ele uma recompensa, o galardão mediante aquilo que ele realizou em vida como corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo, né? Então ele receberá pelo bem ou pelo mal feito em vida, enquanto estava presente na terra. Mas o ponto que eu quero falar com vocês é que Paulo, quando vai falar de um momento, ou esse momento da igreja, que procura reafirmar e confirmar mais uma vez a sua presença nesse tribunal de Cristo, ele vai trazer alguns pontos importantes para a gente entender como o juízo, como a avaliação de Deus acontece hoje e agora. Coisa que nós entendemos quando lemos João 3,16, que diz: aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem uma lógica aí que é: aquele que nele crê, ele consegue inscrever esse nome no livro da vida e, portanto, não será cobrado nesse juízo final. Mas até que ele tenha esse arrebatamento e esse tribunal de Cristo concretizado, ele passa por situações onde, claro, ele precisa reafirmar a sua escolha por Cristo. E é aí que muita gente se atrapalha, porque ele continua nos observando, continua nos vendo, e precisamos estar atentos a uma vida cada vez mais baseada na graça de Deus, que é a graça que nos santifica, que nos oferece de fato a transformação de vida constante, rotineira, cotidiana. Romanos capítulo de número 2 mostra como esse juízo, essa forma de avaliação de Deus, esse momento onde ele continua a olhar e separar, ou de certa forma orientar esse povo para saber quem de fato dessa igreja será o povo que ele vai eliminar do juízo final e vai garantir a esse povo uma eternidade. Em capítulo 2 de Romanos, ele vai nos falar algumas coisas interessantes. Veja, ele vai dar alguns tópicos interessantes sobre essa situação de juízo de Deus. Ele vai falar: porque és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é. O juízo de Deus não foi nem será, ele é, está presente e acontece agora, segundo a verdade. O juízo de Deus é segundo a verdade. Primeiro ponto, para que a gente possa observar como esse juízo acontece hoje. Ele é fundamentado na verdade do Evangelho. Quanto nós temos convivido e acreditado e pregado e
proporcionado à verdade do Evangelho. Isso determina a nossa inscrição no livro da vida. Contra os que tais coisas praticam. Tu, homem, que condenas aos que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então, a segunda coisa que a gente precisa entender, primeiro, verdade. Segundo, o juízo de Deus está muito atrelado a como está a nossa postura diante da verdade. Ou seja, não adianta somente achar a verdade muito bonita, achar a verdade muito eficaz, muito especial, mas como nós nos portamos diante dessa verdade. Realmente, nosso comportamento, nossa fala, nossa vida, ela é coerente com essa verdade? Porque cada um vai ser cobrado mediante o seu procedimento, não mediante o que acredita, não meramente o que a boca fala, a intenção do coração, mas o quanto essa intenção se tornou em prática. E que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, verso 7. Dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, do judeu primeiro e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Essa é a terceira coisa sobre o juízo de Deus. O juízo de Deus leva em consideração quanto você entende a verdade, quanto você se porta diante da verdade. E em terceiro lugar, não importa quem você seja. Se você é filho de pastor, se você está chegando no Evangelho agora, o mais importante, nós todos seremos cobrados dos mesmos aspectos, porque Deus não tem acepção, não faz acepção de pessoas, mas faz talvez acepção de escolhas que essas pessoas fazem, ou posturas que essas pessoas fazem, ok? Importante a gente lembrar disso. Assim, pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos corações de conformidade com o meu Evangelho. Olha, uma quarta coisa que é importante a gente entender: esse juízo de Deus é um juízo que também há de revelar os segredos dos corações dos homens. Então, todos aqueles que imaginam que não serão, de certa forma, descobertos ou levarão essas situações para seus túmulos, suas vidas, né? Suas mortes, na verdade, o juízo não vai levar isso em consideração. O juízo vai dizer para você que esses segredos todos eles serão revelados, eles serão claros, transparentes. Isso faz diferença, sim, para determinar aquele que passará ou não passará pelo juízo divino. E a última coisa foi um verso que nós já lemos, o verso 4, que eu encerro falando isso.
ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é quem te conduz ao arrependimento. A quinta coisa que a gente precisa falar sobre o juízo é que esse juízo, ele só acontecerá depois de um grande período de misericórdia e de bondade de Deus. É a forma como Deus está nos dando chance hoje de, ouvindo e sabendo de todas essas coisas, mudar nosso posicionamento, mudar a nossa atitude, mudar nosso pensamento, para que a graça possa nos alcançar. Ele faz questão que nós sejamos abraçados e banhados e mergulhados nessa graça. Então, a chance que Ele está nos dando agora é uma chance que é um exemplo da sua bondade e misericórdia, para que nós tenhamos arrependimento. Se você hoje pode imaginar que isso é importante para a sua vida, eu te convido então a aceitar e receber essa graça de Deus, a abraçar essa oportunidade rica e poder começar a viver uma nova vida, já com o seu nome escrito no livro da vida, eliminando todas as possibilidades de, no dia do juízo final, você acabar não participando do que Deus tem reservado para o seu povo. Deus abençoe a todos e até a próxima.